Finalmente, no vídeo de hoje, vamos ouvir o discurso do presidente da Ferrari dedicado aos fãs. Há meses, todos nós nos perguntamos como é possível que a Ferrari se encontre em 2025 sem vitórias? O que deu errado no projeto deste ano? E como podemos evitar que isso aconteça novamente no futuro? Como dissemos, houve a reunião em Maranello com a liderança ontem e também houve uma resposta sobre como direcionar a Ferrari para os próximos anos. Vamos ver o que será modificado, vamos ver o que a Ferrari errou nestes meses, mesmo com a perda de vários engenheiros que depois tiveram sucesso em outros lugares. Precisamos falar sobre a asa dianteira suspeita da Mercedes, porque a FIA poderia intervir. Por fim, vamos falar sobre a eleição do presidente da FIA, Ben Sulayem. Vemos as declarações de Briatore sobre Hamilton, de Cardiel e na Aston Martin, com uma comparação com a Ferrari. Antes de começar, por favor, deixem um like de apoio e agora vamos ver tudo em detalhe. Como é possível que com Hamilton na equipe e um projeto iniciado há muito tempo, a Ferrari esteja novamente sem vitórias há quase um ano? Hoje, pela primeira vez, a falar abertamente sobre isso, não são apenas os técnicos ou os pilotos, mas diretamente a liderança de Maranello, ou seja, John Elkann e Benedetto Vigna. Ambos intervieram durante o Ferrari Capital Markets Day 2025, um evento criado para investidores, mas que desta vez teve um tom diferente, quase uma resposta direta aos fãs desapontados. Após uma temporada de 2024, em que a Ferrari realmente quase ganhou o campeonato de construtores, a chegada de Lewis Hamilton havia gerado um enorme entusiasmo. O objetivo era claro, fechar a lacuna e trazer um título de volta para Maranello. Mas a realidade foi diferente. A última vitória na Fórmula 1 remonta a 27 de outubro de 2024 com Carlos Sainz. Desde então, um silêncio pesado. Nenhuma vitória e nenhum sinal claro de mudança. E enquanto isso, a frustração cresce dentro e fora do boxe, nos pilotos, nos engenheiros, principalmente nos fãs que agora vivem todos os finais de semana com a esperança de uma recuperação que nunca chega. Durante sua intervenção, John Elkann falou com um tom que vai além do papel de presidente. Ele disse claramente: a Ferrari é única por sua tradição, tecnologia e corridas. É a combinação dessas três almas que define quem somos. E então, uma passagem que toca qualquer um que ame este esporte. Ele disse: quero ser claro, é uma questão pessoal. Meu compromisso como presidente e como entusiasta é garantir que cada decisão reforce a singularidade da Ferrari. Estou comprometido com as pessoas, com os ferraristas e com os fãs ansiosos para nos ver vencer na Fórmula 1 como já estamos vencendo nas provas de endurance. Uma mensagem direta, quase íntima. Elkann também lembrou as 3 vitórias consecutivas nas 24 horas de Le Mans, sinal de que o DNA Ferrari nas corridas ainda funciona, mas não onde os fãs querem vê-lo, na Fórmula 1. E ele terminou com o grito clássico que dispensa explicações: força Ferrari sempre. Ao lado dele, também Benedetto Vigna, o CEO, abordou o tema com palavras muito claras. Da última vez, nos comprometemos a vencer nas corridas. Ele disse: conseguimos isso no Endurance com a 499p. Mas na Fórmula 1 precisamos melhorar. Precisamos vencer, porque devemos isso aos nossos fãs em todo o mundo. São frases simples, mas pesadas, porque ditas por quem administra a empresa significam uma só coisa. A pressão é altíssima. Não apenas pelos resultados esportivos, mas também por tudo o que a Ferrari representa no mundo. Um símbolo, um sonho, um ícone italiano que não pode se dar ao luxo de ficar para trás. A sensação é de que Maranello está amadurecendo uma nova fase. Hamilton está tentando construir. Leclerc quer vencer e Vasseur está sob exame. E a liderança está deixando claro que não há mais espaço para desculpas. O tempo das palavras parece ter acabado. Agora precisamos de resultados. E a próxima temporada pode ser a decisiva para entender se este projeto Ferrari está realmente pronto para voltar ao lugar que deve estar, ou seja, no topo da Fórmula 1. Mas também precisamos analisar o contexto em que essas frases de John Elkann e Benedetto Vigna foram ditas, porque é muito importante a atmosfera que se vive agora em Maranello. Na verdade, não são apenas os resultados de Singapura. Em Maranello, todos já entenderam. A SSF 24 chegou ao fim da linha. O desempenho não está lá. As soluções técnicas não funcionam mais e a cada fim de semana parece piorar em relação ao anterior. Mesmo dentro da gestão esportiva, alguém diz claramente: é melhor fechar este capítulo e focar tudo em 2026. A confirmação também vem dos movimentos na liderança. Ontem, em Maranello, John Elkann chegou de helicóptero a Fiorano. Não houve uma reunião extraordinária, mas uma cúpula oficialmente para discutir o produto, mas todos sabem que o clima no departamento de corridas é tenso. As tensões aumentam, os resultados não chegam e a equipe está dividida. A SF25 é agora uma máquina frágil, imprevisível e difícil de gerenciar. Em Singapura, o limite técnico foi visto de forma evidente. Leclerc foi forçado a fazer lift and coast desde as primeiras voltas. Os freios estavam no limite e o carro, em vez de atacar, teve que apenas sobreviver. É inaceitável para uma equipe que há um ano estava disputando o campeonato de construtores até a última corrida. E então a escolha é inexplicável. No box, colocar pneus macios em Hamilton na volta 46, sabendo perfeitamente que ele sobreaqueceria os freios na tentativa de alcançar Antonelli. Não era um risco, era um suicídio anunciado. De fato, Hamilton foi forçado a cortar as áreas de escape
apenas para chegar à linha de chegada. A realidade é que a Ferrari se apresentou em Marina Bay com o objetivo mínimo de defender o segundo lugar nos construtores. Mas a Mercedes virou a situação. Russell venceu a corrida, a segunda da temporada depois do Canadá, e a Ferrari afundou ainda mais. Leclerc chegou em sexto, Hamilton em oitavo e ainda foi penalizado em 5 segundos. E pensar que nos primeiros minutos do fim de semana, nos dados da simulação, a SF25 parecia promissora, mas bastavam algumas voltas para perceber que o carro tinha sido levado além do limite, com um ajuste aerodinâmico extremo que fazia tocar o fundo no asfalto. Assim que foi levantada para permanecer na legalidade, a Ferrari perdeu carga e desempenho e a ilusão acabou. Até mesmo a Haas, que compartilha parte do DNA técnico da Ferrari, seguiu a mesma filosofia. A equipe de Andrea de Zordo tentou salvar o projeto 2025, levantando o carro e buscando equilíbrio. O resultado é que está mais estável, mas menos rápido. Em resumo, o mesmo problema da Ferrari. Um conceito errado na base. Em resumo, dentro da gestão esportiva, todos sabem. A SF25 é um carro morto. Só Frederico Vasseur continua acreditando que pode extrair um potencial oculto. E para perseguir essa ilusão em Singapura, assumiram até riscos absurdos, incluindo a redução da área dos freios para salvar a eficiência aerodinâmica. Vimos o resultado. Os freios estão superaquecidos e os pilotos estão frustrados, e a equipe se torna cada vez mais dividida entre aqueles que querem olhar para o futuro e aqueles que insistem em acreditar no presente. Nos boxes, a sensação é que cada um conta uma verdade diferente. Vasseur, Leclerc, Hamilton, os engenheiros. Não há mais uma única voz, e quando uma equipe começa a perder coesão, se torna impossível se recuperar. As atualizações de verão, novo assoalho e suspensão traseira de pista deveriam representar a recuperação. Mas não mudaram nada. Os adversários continuaram a desenvolver. McLaren, Mercedes e Red Bull, enquanto em Maranello o progresso parou. E assim, de potencial segunda força, a Ferrari corre o risco de terminar em quarto no Mundial de Construtores. Mas atenção, parar o desenvolvimento agora não é um erro. Na verdade, é provavelmente a única decisão sensata. Continuar gastando em 2025 só teria queimado recursos do teto orçamentário sem nenhum ganho real. É melhor apostar tudo no futuro na Ferrari 678, a primeira completamente assinada por Scherrer. O chassi já está em estágio avançado e os primeiros testes estáticos começaram. O verdadeiro problema, no entanto, será resistir até o final da temporada. Restam 6 corridas e dentro da equipe o objetivo é apenas um: evitar que a frustração exploda. Porque as dificuldades não são apenas técnicas, são também mentais, de liderança, de confiança mútua. A Ferrari hoje precisa de todas as 3. E até Luca Cordeiro di Montezemolo voltou a falar, lembrando a Ferrari que há 25 anos iniciava um ciclo dominante na Fórmula 1 e que hoje, por outro lado, está em crise há muitos anos. De fato, a Ferrari perdeu sua liderança. Segundo o ex-presidente, o que falta hoje em Maranello não é apenas velocidade ou estratégia. Falta uma liderança verdadeira, uma figura capaz de unir a equipe e se impor como ponto de referência absoluto. Exatamente como aconteceu nos tempos de Jean Todt e Michael Schumacher. Montezemolo falou por ocasião do 25º aniversário do Mundial de 2000, que pôs fim a 21 anos de jejum e deu início ao ciclo mais vitorioso da história da Ferrari. Em suma, são necessários líderes fortes, corajosos e autoritativos, pessoas capazes de tomar decisões. Quando Montezemolo chegou em 1991, a Ferrari estava exatamente onde está hoje, confusa, lenta e sem direção. E, no entanto, aquele banho de humildade trouxe a revolução que mudou tudo. De fato, Montezemolo quis a todo custo Jean Todt, Ross Brawn, Rory Byrne, Michael Schumacher e cada um sabia como vencer. Infelizmente, o legado de Montezemolo não foi preservado. Nos anos seguintes, a Ferrari perdeu estabilidade em cargos-chave com mudanças contínuas na liderança. E o resultado é visível, porque aqueles que hoje cresceram em Maranello vencem em outros lugares. Basta olhar para Andrea Stella, símbolo daquela escola e hoje chefe da McLaren. Outro exemplo é Laurent Mekies, que atualmente é diretor da equipe Red Bull. E o que muitos não sabem é que Mekies está aplicando na Red Bull justamente o método que em Maranello nunca o deixaram colocar em prática. E é justamente essa a verdadeira diferença entre os dois mundos hoje. A Red Bull, com Mekies no comando, escolheu uma abordagem totalmente diferente. Trabalhar de forma aberta, compartilhada, sem barreiras entre os departamentos. Em Maranello, no entanto, continua-se com compartimentos estanques. Cada um faz o seu trabalho, mas sem aquela colaboração total que na Fórmula 1 é indispensável para criar um monoposto realmente coerente. A realidade é simples. Laurent Mekies queria mudar a mentalidade da Ferrari, mas não o deixaram fazer isso. E agora, de fora, está provando que tinha razão. Ele trouxe para a Red Bull uma filosofia de trabalho que, baseada no compartilhamento, na transparência e na coerência técnica, a mesma que hoje falta completamente em Maranello. Então o problema não é apenas a SF25 na Ferrari, mas é o sistema. Em Milton Keynes, trabalha-se para entender o comportamento do carro de 2025 para antecipar a revolução técnica de 2026, quando o efeito solo desaparecerá e tudo mudará.
Em Maranello, por outro lado, navega-se à vista, sem certezas e sem um plano claro. E o paradoxo é que o tratamento de Laurent Mekies, aquele que hoje está fortalecendo a Red Bull, é o mesmo que a Ferrari rejeitou. Vimos uma visão mais otimista de John Elkann, que tranquiliza os torcedores e coloca as corridas em primeiro plano. Primeiro falando dos fatos, com as 3 vitórias consecutivas obtidas nas 24 horas de Le Mans, e depois falando de esperanças para o futuro da Fórmula 1. Por outro lado, vimos uma visão um pouco mais negativa, com a perda de muitos engenheiros-chave que saem da Ferrari para outros times. Andrea Stella à frente da McLaren, Laurent Mekies à frente da Red Bull. Mas vejamos quem mais está positivo sobre a Ferrari, mas em particular sobre Lewis Hamilton. Flávio Briatore voltou a falar e desta vez sobre um tema que faz todo o paddock discutir. O ex-chefe de equipe da Benetton e Renault, hoje figura-chave na Alpine, lançou uma previsão forte. Em 2026 tudo mudará, Hamilton voltará a lutar pela vitória. Uma frase que pesa especialmente porque vem de alguém que viveu e também venceu revoluções na Fórmula 1. Hamilton, que chegou à Ferrari em 2025 com o objetivo de levar Maranello ao topo, viveu uma temporada cheia de dificuldades. Problemas técnicos, comunicação incerta com o boxe e uma SF25 que nunca lhe permitiu realmente se expressar. E é um balanço que dói, mas Briatore continua positivo e a virada virá com os novos regulamentos de 2026. Ele resolverá seus problemas mais cedo ou mais tarde, disse Briatore. Ele é um grande piloto. Mas hoje a Fórmula 1 é complicada. Há 7 carros em 0.2. Este ano apenas a McLaren é realmente competitiva, mas no próximo ano tudo mudará. Vocês verão, Hamilton voltará a lutar pelas vitórias. E há um paralelo interessante que muitos notaram. Quando Hamilton deixou a McLaren pela Mercedes em 2013, ninguém achava que era a escolha certa. Por meses lutou para se adaptar. Mas então chegou 2014, a mudança regulatória. Começou um dos ciclos mais dominantes da história da Fórmula 1. Hoje, a história pode-se repetir. A Ferrari ainda não é competitiva, mas se 2026 realmente marcar uma revolução técnica, como em 2014, Hamilton pode se encontrar novamente no lugar certo na hora certa. E curiosamente, Briatore nem sempre pensava assim. No início do ano, ele admitiu que não estava convencido da chegada de Hamilton na Ferrari. Respeito a escolha, mas não entendo por que romper a dupla Leclerc-Sainz. Eu não teria feito isso. No entanto, depois de ver como Hamilton gerenciou um ano dificílimo, sua opinião mudou. Agora o define como uma pessoa extraordinária e acredita que 2026 será o ano de seu renascimento. Obviamente, a chave será o carro. 2026 trará um regulamento que reduzirá as diferenças entre as equipes. Mais eficiência, menos downforce e uma unidade de potência completamente nova. Enfim, um reset total. E quem tem a capacidade de se adaptar como Hamilton pode voltar a vencer. Enfim, quem entender primeiro as novas regras dominará. Briatore sabe disso muito bem. E se a Ferrari finalmente conseguir construir um carro equilibrado e coerente, Lewis pode voltar ao topo justamente quando todos o davam como acabado. Agora, no entanto, voltamos a falar do presente, em particular da nova asa dianteira da Mercedes, porque a FIA está um pouco cética sobre a flexão desta parte de carbono da asa dianteira e provavelmente será reexaminada antes do Grande Prémio de Austin. Volta um tema que pensávamos estar encerrado, mas que, como sempre na Fórmula 1, está longe de estar morto, ou seja, a flexibilidade da asa dianteira. Após a diretiva da FIA em Barcelona, parecia que o caso estava encerrado, mas agora novos detalhes surgem, e tudo começa com um fim de semana surpreendente. Vitória da Mercedes em Singapura com George Russell. Ninguém esperava por isso. A Mercedes chegou a Singapura com prudência, sem atualizações importantes, apenas com uma pequena aba modificada na velha asa dianteira. No entanto, vimos uma pole position e a vitória, um resultado que fez todos no paddock saltarem da cadeira, especialmente porque as temperaturas e as características da pista deveriam penalizar a W16. A partir daí começou a suspeita. Como é possível que, sem desenvolvimentos visíveis, a Mercedes tenha conseguido se transformar assim? E os olhos dos analistas se moveram imediatamente para um ponto específico do carro, ou seja, a asa dianteira. As imagens a bordo de Russell e Antonelli mostraram um movimento anómalo do perfil principal, algo que à primeira vista parecia uma cedência controlada da aba. Em suma, uma asa viva que flexiona o suficiente para gerar mais carga nas partes lentas e menos resistência em linha reta. FIA não disse nada. Não houve nenhuma objeção oficial. Mas em um campeonato tão apertado, mesmo poucos milímetros de flexão podem fazer a diferença entre um pódio e um sexto lugar. Atenção que Michael Schmid revelou que várias equipes voltaram a trabalhar de forma suspeita nas asas dianteiras após a diretiva de junho. Em particular, a Mercedes modificou 4 vezes o design da asa, a Red Bull até 6, e são pequenos retoques quase invisíveis, mas todos destinados a melhorar o equilíbrio entre curvas lentas e trechos rápidos. Schmidt explica que algumas modificações estavam ligadas ao circuito, como SPA ou Monza, mas outras, como as vistas em Baku e Singapura, parecem visar uma vantagem estrutural. E por acaso, nos últimos meses, justamente a Mercedes e a Red Bull são as duas equipes que encontraram o melhor equilíbrio na pista. O fato de a FIA não ter levantado objeções não significa que o caso esteja encerrado.
A verdade, quando mais equipes começam a obter vantagens de uma área cinzenta do regulamento, uma nova diretiva, é apenas uma questão de tempo e poderíamos ver uma nova diretiva técnica justamente antes do final do campeonato. Veremos se alguma equipe fará objeção sobre esta nova asa dianteira da Mercedes, porque até agora está dando uma vantagem concreta à equipe de Bradley. E considerando que a luta pelo campeonato de construtores pelo segundo lugar com a Ferrari não está fechada e há milhões de dólares envolvidos, bem, atenção que alguma reclamação chegará com certeza. Enrico Cardil, ex-diretor técnico da Ferrari, manifestou-se sobre o futuro da Aston Martin. Ele disse palavras pesadas. Em 2026, seremos competitivos. Não sei se na primeira, na segunda ou na sétima corrida, mas seremos. Porque falhar não é uma opção. Depois de perder o trem dos regulamentos de 2022, a Aston Martin aprendeu a lição. Para o novo ciclo regulamentar, a Aston Martin montou uma verdadeira equipe técnica dos sonhos. De fato, haverá Adrian Newey, o gênio da aerodinâmica que venceu tudo com a Red Bull, Andy Cowell, o homem dos motores Mercedes campeões do mundo, e Enrico Cardil, que trouxe de Maranello sua experiência direta na gestão do projeto do carro. Além disso, a equipe terá uma parceria exclusiva com a Honda para a unidade de potência oficial, uma enorme vantagem em termos de integração e desenvolvimento, e tudo isso em uma nova sede ultramoderna com túneis de vento, simulador e ferramentas de design de última geração. Cardil deixou isso claro. O objetivo é otimizar todas as infraestruturas para o próximo ano. Temos tudo o que precisamos para fazer um excelente trabalho. Atenção, porém, ele não promete milagres. Ele está ciente de que serão necessárias algumas corridas para juntar todos e compreender o carro e desenvolvê-lo da maneira certa. Este papel de liderança de Cardil representa perfeitamente o que está acontecendo no mundo da Fórmula 1, uma fuga de cérebros de Maranello para aqueles que realmente acreditam em uma visão de longo prazo. E ele mesmo disse, há uma diferença de cultura entre Ferrari e Aston Martin. Os objetivos são os mesmos, todos querem vencer. Mas na Ferrari, os processos e ferramentas estão consolidados há décadas. Aqui ainda estamos construindo tudo do zero. É um desafio diferente. E ele enviou uma mensagem aos seus ex-colegas de Maranello. É bom se inspirar nos outros, mas copiar o modo como os outros trabalham não é o caminho certo. É preciso encontrar sua própria visão e fazê-la funcionar. Em resumo, para Lawrence Stroll, não é uma questão de se a Aston Martin vencerá ou não, mas quando a Aston Martin vencerá, porque a opção de falhar não é considerada, a Aston Martin quer voltar a vencer o mais rápido possível, seja na primeira ou na 10ª corrida de 2026. Como o próprio Fernando Alonso disse, não me retirarei até que a Aston Martin seja competitiva. Uma vez que a Aston Martin alcançar o topo, poderei sair e ter um papel de embaixador dentro da equipe. Precisamos falar sobre um último tema fundamental para o futuro da Fórmula 1, ou seja, a eleição do novo presidente da federação. De fato, Mohammed Ben Sulayem se prepara para vencer as eleições da FIA para um segundo mandato, mas desta vez não haverá competição real. Sim, você entendeu direito, o presidente da federação será reeleito sem rivais. Não porque não houvesse candidatos interessados, pelo contrário, falamos sobre isso, mas porque o próprio sistema eleitoral da FIA tornou impossível desafiá-lo. Fato, de acordo com uma investigação pública, o mecanismo que regula a candidatura à presidência contém uma falha enorme. Para se candidatar, de fato, não basta se apresentar sozinho. Cada candidato deve propor uma lista presidencial, ou seja, um grupo de vice-presidentes que represente todas as regiões do mundo. Oriente Médio Norte da África, África, América do Norte, América do Sul, Ásia-Pacífico e 2 representantes da Europa. Só assim uma candidatura pode ser aceita. O problema, desta vez na América do Sul, havia apenas uma pessoa nomeável, Fabiana Ecclestone, e ela escolheu se alinhar com Ben Sulayem. O resultado é que todos os outros candidatos foram automaticamente excluídos, não porque não tivessem apoio, mas porque o sistema os bloqueou desde o início. Tem um presidente sul-americano em sua lista, suas candidaturas não podem ser consideradas válidas. É uma tecnicalidade burocrática que, de fato, garante a Ben Sulayem a vitória sem nem mesmo um voto. Um porta-voz da FIA respondeu às acusações, explicando que todos os membros tiveram mais de 3 meses para apresentar suas candidaturas ao Conselho Mundial de Automobilismo de 13 de junho a 19 de setembro. Todas as informações estavam disponíveis online e a Federação estava à disposição para esclarecimentos. Mas o problema não é a transparência do processo, é a própria estrutura do regulamento que obriga cada candidato a incluir representantes regionais, mesmo quando não há o suficiente. É um sistema pensado para garantir equilíbrio entre as áreas geográficas do automobilismo mundial, mas que na prática se transformou em uma armadilha burocrática. Com apenas uma pessoa elegível para a América do Sul, todos os outros candidatos estão automaticamente fora. E isso apesar de haver pelo menos 3 pessoas, Tim Mayer, Laura Villars e Virgin Philippot, prontas para se apresentar nas eleições de dezembro. No entanto, nenhuma delas conseguiu completar a lista. O resultado é que Ben Sulayem terá um segundo mandato sem oposição e, portanto, alguns falam abertamente de supressão democrática. E não está excluído que possa haver também um recurso legal para contestar a legitimidade do processo. Esta situação destaca uma enorme fraqueza do sistema FIA.
um regulamento pensado para garantir representação global, que ironicamente acabou bloqueando a democracia interna. E há outro problema. Para se apresentar, cada candidato deve declarar publicamente os países e federações que o apoiam. Isso torna difícil obter apoios, porque um candidato perdedor corre o risco de retaliações políticas ou financeiras. Em suma, o regulamento da FIA, criado para garantir equilíbrio e representatividade, se transformou em uma gaiola que hoje impede qualquer um de desafiar o atual presidente. Fato, Ben Sulayem será reeleito sem sequer um voto. Ninguém havia previsto essa regra. Não é um golpe de Estado, mas um curto-circuito democrático. Deixem-me saber nos comentários a sua opinião sobre todos os assuntos que abordamos no vídeo. Das palavras de John Elkann e Benedetto Vigna, da exclusão de alguns engenheiros fundamentais para a Ferrari como Andrea Stella e Laurent Mekier, das palavras de Briatore sobre Hamilton e também a nova dianteira da Mercedes, assim como a discussão sobre a Aston Martin e a reeleição do presidente da federação, ou seja, Ben Sulayem. Estou curioso para ler e responder a todos os seus comentários. Como sempre, lembro-vos de deixar um like, de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo no canal. Aqui é tudo de rasto. Nos vemos no próximo vídeo.